A mensagem da volta de Jesus é a nossa grande esperança. Ela permeia o nosso passado, presente e futuro. Sem ela, nós não temos uma estabilidade segura na vida cristã. Porque quando olhamos para o passado, vimos todos os profetas falando na esperança da vinda do Messias. Jó disse: os meus próprios olhos o verão. E assim, nós podemos ver que no passado havia esperança da vinda do Messias. Vivemos no presente de que esse dia pode acontecer, como diz a palavra, no momento que nós menos esperamos. E ao olharmos para o futuro, olhamos com a certeza de que a vinda de Cristo é a consumação de levar-nos para o céu e habitarmos eternamente com Ele. Poderíamos ver muitas coisas sobre a volta de Cristo. Podemos marcar um tempo para a volta de Jesus? Quem estará lá? Quem não estará? O mal poderá realmente se levantar no novo céu e na nova terra? Como será o nosso corpo quando formos para o céu? E o que podemos dizer sobre a coroa de ouro? Como será? Quem colocará em nós? Quantas coisas podemos, ainda tantas outras, falar sobre a volta de Jesus? O tema de hoje é: aquele que vem, virá. Certamente, nós devemos ser animados em nossos pensamentos ao pensar que Jesus está às portas. O fim está muito próximo. Toda notícia de calamidade, diz Ellen White, é uma evidência mais clara de que Cristo está às portas. E aqueles que já viveram um bom tempo, há de concordar que os noticiários de acontecimentos tão catastróficos não ocorriam uma sucessão tão rápida como estão ocorrendo em nosso tempo. Mas também há boas novas de que a mensagem da volta de Cristo está sendo pregada em todo o mundo das formas mais inusitadas, e nós veremos nesta manhã. Temos certeza que Jesus virá? Sim, Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá. Portanto, essa é uma certeza que Jesus virá. Em 1 Tessalonicenses, Paulo, não pregando para o seu tempo, mas para o nosso tempo, diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Ele diz claramente que Jesus virá e descerá dos céus. Em Mateus 25:31 está escrito: quando o Filho do Homem vier em sua glória, uma certeza que Cristo realmente voltará. Dentre um pouco tempo, Cristo virá. Se você trouxe sua Bíblia, quero convidá-los a abrir na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler o verso 37, que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Para nós entendermos porque Paulo diz isso, temos que ver o contexto qual diz essas palavras. E o contexto sempre está nos versos anteriores e posteriores. Então, no verso 32, ele começa dizendo: lembrai-vos, porém, os dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste daqueles que estavam presos por causa de Cristo, encarcerados, como também aceitaste com alegria que os bens de vocês fossem repartidos para ajudar as pessoas. Pode tirar da tela a imagem, por favor? Pode tirar da tela a imagem, por favor? Deixa só a imagem do sermão aí, por gentileza. Isso, obrigado. Tome sua Bíblia e continuamos. Ele diz então: como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, ele diz, porque certamente vocês repartiram os bens de vocês, porque há uma pátria muito maior e muito mais valiosa do que aquilo que é terreno e passageiro.
E ele diz no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então ele vai dizer no verso 39, no verso 38, todavia, diz ele, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diz ele, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a convocação da alma, ou a conservação da alma, diz ele. Portanto, diante desses versos, onde ele está tratando sobre a confiança, onde nós não devemos abandonar a nossa fé e nossa certeza, ele diz claramente, porque pouco tempo resta e o que vem virá. Cristo realmente está às portas. O apóstolo Tiago diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência, diz ele, o fruto da terra, aguardando com paciência até que a chuva venha e regue a terra e possa colher os frutos. Ele diz, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Por isso, estai apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir. A hora em que não penseis, disse Jesus em Mateus 24, 44. Cristo está às portas. Eis que cedo venho, diz ele em Apocalipse, e já está próximo o fim de todas as coisas, diz o apóstolo Pedro, e agora já está reservada a coroa da glória, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e Paulo diz, e esta coroa será dada para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Se eu não amo a vinda de Jesus, é uma evidência que eu não amo o próprio Jesus. Se eu amo a Cristo, eu vou desejar que Ele venha. Se eu amo a Jesus, eu vou ansiar, orar e pensar na sua vinda. Eu vou pensar em estar com Ele, fará parte da minha vida cristã, pensar e estar com Cristo. Mas se eu não tenho Jesus nos meus pensamentos, se eu não penso na sua vinda, certamente não vou pensar em nada que esteja ligado à eternidade. Os que amam o Salvador desejam que a sua vinda seja breve. Se não há prazer na contemplação das coisas celestiais, se não temos qualquer interesse em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, se vivemos uma vida de santidade e pureza diante de Deus não faz parte de cada um de nós, certamente nós não temos nenhum desejo pelo céu, porque todas essas coisas fazem parte daqueles que almejam estar no caminho para Deus. Alguns estão perdendo o caminho para o céu, porque estão pensando que precisam conquistar o céu com boas obras, precisam conquistar esse reino com boas ações, quando na verdade acham que seus atos podem ter algum mérito e torná-los merecedor do céu. O céu é um presente, é uma graça. Nós o temos quando temos Jesus Cristo. O apóstolo João diz claramente, quem tem Cristo tem a vida eterna. Ela já começou para aquele que tem Jesus em seu coração. Por isso a grande questão na vida é, Jesus reina em seu coração? Ele faz parte da sua vida? Ele é a sua mais doce meditação? É o seu desejo de estar com Jesus eternamente? Aí está a evidência de que você realmente nasceu para Cristo e que Ele virá para lhe buscar. Devemos desviar o olhar de nós mesmos e devemos olhar só e unicamente para Cristo. Não devemos olhar para as nossas fraquezas, nossos pecados, devemos olhar para Cristo, o perdoador, a força e o poder para vencer. Não devemos olhar para as mazelas deste mundo, coisas tão passageiras e efêmeras, mas educar a nossa mente a pensar no mundo por vir, onde estaremos eternamente com Cristo. Em Hebreus, Paulo diz claramente, Cristo é aquele que apaga todas as tuas transgressões, é aquele que dos teus pecados, ele diz, eu não me lembro mais, porque foram apagados para sempre. Só e unicamente Jesus Cristo pode fazer isso, mas nenhum ser na face da terra fará por você aquilo que você mais deseja, que os seus pecados sejam apagados, que você seja perdoado eternamente. Só em Jesus. Por isso ele repete em Hebreus 8, 21, serei misericordioso com os pecados e iniquidades de vocês, e dos seus pecados nunca mais me lembrarei.
Aí está a base da nossa salvação. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. Temos o céu porque Jesus fez e não por algo que nós o fazemos. Nós o aceitamos e cremos no perdão completo e absoluto em Jesus Cristo. Quando nos entregamos a Cristo e ganhamos outras pessoas para Cristo, assim nós estamos apressando a volta de Jesus. Portanto, cada um de nós que está aqui nesta manhã, que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, apressou a sua vinda. E você que está aqui, aceite-o nesta manhã. Coloque em seu coração, pois sem Ele não há esperança e não há céu. Como podemos avaliar o preço da nossa salvação? Só e unicamente avaliando o que Jesus deixou, podemos avaliar a profundidade da nossa salvação. Ellen White diz que ela viu milhões e milhões, milhares e milhares de seres e de anjos cantando, louvando e adorando a Jesus no céu, antes dele vir a este mundo. Ela diz que ela não podia descrever em pena humana a adoração que Cristo recebia no céu. Ela disse, somente avaliando isso é que podemos realmente pensar no grande sacrifício que Ele fez, de vir a este mundo para nos salvar. Deixou todas as honras, todas as glórias do céu, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para salvar você e a mim. Nós, que temos um coração que julga apressadamente, que guardamos ressentimentos e mágoas, que corremos dele, a nós ele veio salvar. Tamanha misericórdia, só assim podemos avaliar o preço da nossa salvação. Profecias se cumprem dia a dia diante de nós e Jesus está às portas. Você crê que realmente aquele que vem virá e não tardará? Como Encontro Vocal cantou, é com Jesus e com Jesus para sempre vou estar. Você crê realmente nisso? Que você vai estar com Ele? Porque essa deve ser a esperança firme e concreta em seu coração. Jamais deverás ter dúvida que estarás lá com o Senhor. Se ainda duvidas, é porque não crês. E se não crês, tua fé ainda não alcançou o que deve alcançar. Creia, Cristo é fiel em suas palavras. As profecias, ao olharmos para 2 Timóteo, nós vamos ver que ela diz que os homens seriam avarentos, os homens procurariam mais os prazeres do mundo e assim por diante, e nós vimos isso crescendo diariamente diante dos nossos olhos. Ao olharmos Judas 16, 19, vimos as mesmas declarações de homens que queriam se afastar de Deus, procurando iniquidade e os prazeres deste mundo. Mas há uma declaração de Ellen White, dentre essas, que está se cumprindo diariamente. E certamente quando ela escreve isso lá pelos anos de 1844, 45, 46, não era para aquele tempo, mas essa profecia se cumpre hoje. Ela diz assim: o mundo todo é um vasto campo missionário, e nós, que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, deveríamos ser animados do pensamento de que, olha o que ela diz, lugares outrora de tão difícil acesso são agora facilmente penetrados. Países até agora fechados ao Evangelho estão abrindo as portas e suplicando que lhes explique a palavra de Deus. Reis e príncipes, diz ela, estão abrindo portas longamente cerradas, convidando os arautos da cruz para entrar. O pastor Paulo falou sábado passado do que está acontecendo no Oriente Médio, que os refugiados, ao saírem, tiveram contato com o Evangelho e estão voltando para o seu país e reunindo-se em 2 e 3, falando de Cristo aos outros. Um lugar onde é praticamente impossível, Deus está achando um meio. Portanto, as crises no mundo são um meio de Deus conduzir a pregação do Evangelho. O pastor Paulo nos contou numa reunião nesta quarta-feira que havia vários pastores no Sudão, na África, e devido às perseguições e guerras, a igreja teve que tirar esses pastores de lá, para que eles não sofressem, porque lá se soubesse que alguém estivesse pregando sobre Cristo, seria morto. Um pastor ficou. Surpresa. Eu gostaria de um dia conhecer esse pastor e reverenciá-lo.
ele não tem meios de se comunicar com a igreja. Porque se ele se comunicar, eles poderão saber e ele será preso. Ninguém sabe onde esse pastor está. Ninguém da família sabe onde esse pastor está no Sudão. Ele está lá sozinho, com uma luz, pregando sobre Jesus. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós queremos que Cristo volte. Nós queremos pregar sobre Jesus. Os sinais se cumprem dia a dia diante de nós. Enquanto aqui estamos, queremos que Cristo transforme a nossa vida. Que Ele torne-nos cada dia novas pessoas. Eu quero chamar a Gisele. Ela vai contar o testemunho da vida dela, para vermos que enquanto aqui estamos, Cristo tem poder para cuidar de cada um de nós. Que está nos guardando para a breve volta que Ele está preparando. Pois não, Gisele? Queremos ouvi-la. Que Deus abençoe seu testemunho. Feliz sábado a todos. A minha história na Igreja Adventista começou em 2014. Eu não era adventista, tinha passado por várias outras igrejas, só que tinha um vazio muito grande dentro do meu peito. E cada vez que eu ia em algum culto, eu sentia que algumas coisas não faziam sentido. Pregações, a volta de Jesus, Apocalipse, eu tinha muito pavor de ler sozinha. E a minha vida espiritual era resumida por profecias, aquelas coisas de igrejas pentecostais. E em 2014, eu passei por muitas dificuldades e estava ali numa guerra, porque a minha mente buscava algo, só que eu não sabia onde encontrar esse algo. E uma vez, isso eu não contei no sábado passado, pastor, uma vez eu estava lavando louça, eu ouvi uma voz falar para mim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fiquei assim, mas que verdade? Eu já conheço a verdade. E continuei todo dia eu sou muito quieta às vezes, então as minhas questões são muito no pensamento. Eu fico pensando e falando comigo mesma. E uma vez, assistindo televisão, passando, eu já estava entediada de ter que assistir a mesma coisa toda vez, passando, e lá na minha cidade, eu sou de Belém, eu achei, por acaso, a TV Novo Tempo. E fiquei parada ali. Só que eu já tinha estudado nessas outras igrejas, que a Igreja Adventista é uma seita, né? Eu tinha estudado que o sábado não... É aquela coisa que todo mundo sabe. E eu fiquei ali e me chamou a atenção a programação, que eu achei diferente, e fui assistindo. Só que eu ficava questionando na hora que eu assistia. Eu disse: não, isso não é verdade. Esse pastor está mentindo. E num breve momento, eu peguei a minha Bíblia e disse: eu vou assistir e vou ver se está realmente na Bíblia. E conforme eu ia assistindo, Arena do Futuro, com o pastor Luiz Gonçalves, assisti o Está Escrito, e nisso eu fui mergulhando, e pedi um estudo. Eu pedi um estudo e disse: pois agora, nesse estudo, eu vou ter certeza de que esses pastores estão mentindo. E fui ali, mas quanto mais eu me aprofundava, mais eu queria, mergulhando, e as horas se passavam, e às vezes eu ficava até de madrugada estudando. Meu ex-marido e minha filha dormindo, e eu ali olhando a palavra. Até que em um breve momento, um pouco antes disso, eu também tive uma sequência de sonhos, que eu sempre era perseguida por muitas pessoas das igrejas que eu participava. E no último sonho, eu entrava numa dessas igrejas, e conforme eu ia descendo, eu ia cobrindo uma água esquisita, ia cobrindo o meu pé, só que a água era límpida, só que eu não conseguia ver meu pé. E na hora que eu ia passando, tinha assim uma coisa bem no meio, eu ia olhando para os lados, e eu via muitos porcos. Esses porcos estavam mortos, mas se você olhasse, eles pareciam vivos, bem rosadinhos, mas eles estavam inchados e mortos. E eu voltava dali, alguma voz me dizia: volta. Quando eu voltava, eu saía correndo e ficava muito apavorada de ter visto aquilo. E eu conversei com uma pessoa que é adventista, e ele olhou para mim e disse assim: Jesus está te chamando.
E nisso eu fui mergulhando nos estudos e fui descobrindo as verdades sobre Apocalipse, o livro de Daniel, que é maravilhoso. Eu nunca tinha me aprofundado no estudo do livro de Daniel como eu me aprofundei naquele ano. 2014 foi um ano, para mim, maravilhoso. E em setembro, eu fui batizada na igreja adventista, aceitei Jesus ali, foi uma maravilha para mim, foi meses, assim, meses. Infelizmente, 2 anos depois, eu tive muitos problemas e me afastei. Em 2016, eu acabei me afastando e disse, seja o que Deus quiser. Em 2019, eu me mudei para cá, para Florianópolis, e disse, eu vou levando. E Jesus falando comigo, volta, volta. Muitas coisas aconteceram. E em 2020, eu me rebatizei aqui com o pastor Gessé. Me rebatizei, mas mesmo assim ainda não estava firme o suficiente. E o meu trabalho também, eu trabalhava no shopping na época, eu nunca tinha o sábado. Eu cheguei a pedir para uma das minhas gerentes, mas ela disse que não teria possibilidade, porque o fim de semana é o mais movimento ali no shopping, então não tinha como ela me dar folga. Ela não dava folga para ninguém no final de semana. E eu fui levando. Me meti com amizades que não eram muito boas. Infelizmente, mergulhei em bebidas, tudo. Só que, ano passado, eu me propus a voltar. Em 2022, eu vim para uma programação com o pastor Arilton aqui, que eu chamava um ódio mortal dele antes. E em 2022, eu vim para essa programação. Infelizmente, também não deu muito certo, mas ano passado eu disse, eu preciso voltar, Jesus está me chamando. Eu senti esse chamado. Onde quer que eu fosse, eu sentia, volta, volta. E uma pessoa falou para mim, volta, você precisa voltar. E ano passado aconteceu uma situação pessoal muito, assim, que eu vejo que foi o resgate de Deus da minha vida. Eu não sei de onde Deus me tirou, mas Ele sabe. Um dia eu saberei de onde Ele me resgatou de volta. E eu disse, Senhor, se for realmente da Tua vontade, eu sei que era, mas eu estava ali, Senhor, se for da Sua vontade, eu vou abrir um jejum, e o Senhor vai falar comigo. De alguma forma, o Senhor vai falar comigo. Eu abri um jejum de 40 dias e disse, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero voltar, eu quero fazer a Tua vontade, porque eu não aguento mais. Eu sou extremamente ansiosa, nervosa, e eu estava assim num ataque de nervos, que eu já não conseguia dormir direito, eu não conseguia ter paz na minha alma. E eu disse, Senhor, eu quero paz, eu preciso de paz. E eu falei com o Senhor e fiz esse propósito. E eu disse, Senhor, a primeira coisa que eu vou te pedir nesse jejum é, eu preciso folgar os sábados, que eu quero voltar para a Tua casa. Então, se o Senhor realmente está nesse jejum, o Senhor vai falar comigo. E eu abri esse jejum. Uma semana depois, eu falei com a minha gerente, da onde eu trabalhava, e ela disse, olha, nós vamos ver a possibilidade disso, porque você sabe que aqui no centro é só de segunda a sábado. Eu disse, não, eu posso trabalhar na outra unidade do Córrego Grande sem problema nenhum, aos domingos, contanto que você me dê a folga ao sábado. Ela, vamos ver. É importante para você? Eu disse, bastante. E nisso se passaram 3 semanas. 3 semanas depois, ela me chamou, isso próximo do meu aniversário, e ela falou, Gi, nós conseguimos trocar sua folga. Você pode folgar agora no sábado, e você vai trabalhar no domingo lá na outra unidade. Tem algum problema para você? Eu disse, não tem problema nenhum, eu vou. E ali eu fiquei muito feliz mesmo. Um mês depois, eu saí de lá e fui para um outro trabalho lá em Campinas, que era só de segunda a sexta, né? Fiquei muito feliz também das respostas que Deus estava me dando ali. E um mês depois, eu recebi uma outra proposta, no trabalho atual que eu estou. Também de segunda a sexta, de 9 da manhã até 5h15 da tarde, e na área que eu atuo. E eu me senti muito mais feliz ainda. E antes de aceitar essa proposta, eu orei para o Senhor e disse, meu Deus, se for realmente da Tua vontade que eu saia de onde eu estou e vá para esse trabalho que é na minha área, o Senhor vai estar ali. Eu te coloco em primeiro lugar para que o Senhor me responda. Eu não quero ouvir o que eu quero, não. Eu quero, mas eu quero que o Senhor me diga se o Senhor quer.
quando eu fiz a entrevista de manhã, eles disseram que mais ou menos 2 dias úteis depois, eles me dariam a resposta. E eu fiquei extremamente ansiosa de novo. E 4 horas da tarde do mesmo dia, eles disseram que iam me admitir, que tinham gostado do meu currículo, tinham gostado da entrevista e gostariam de me admitir. E já era para eu entregar a documentação toda naquele dia, que eles já iam preparar toda a documentação para eu começar na semana seguinte. Então, o meu testemunho é esse. Eu aceitei Jesus, aceitei a fé adventista. Não importa por onde a gente ande, porque muitas vezes a gente se cansa, não de Jesus, de algumas coisas que acontecem. Mas quando a gente se propõe a estar firme, coloca a Deus em primeiro lugar e faz qualquer coisa para que Jesus responda, para que Ele esteja ali, Ele faz. E eu sou prova aqui. Tem muitas outras coisas do meu testemunho que eu vou contar ao longo da minha vida, mas Jesus me resgatou e eu estou aqui de volta, para a honra e glória dEle. Deus abençoe. Obrigada. Percebemos que Deus é extremamente compreensivo. Ele está chamando os seus filhos porque Ele está voltando. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos te agradecer porque em breve o veremos voltando nas nuvens e poderemos então, Senhor, estarmos eternamente contigo. Que essa mensagem permeie a nossa vida e que o Senhor nos leve ao senso de que tudo está acontecendo muito rápido e que em breve veremos Jesus nas nuvens dos céus. Em Teu nome, Senhor, nós oramos para que todos que aqui estão tenham unção do Teu Espírito, sejam preparados pelo Teu poder, que possamos ter a firme esperança de que estamos contigo e estaremos também na eternidade. Em nome de Jesus. Amém.